Pessoal, boa tarde. Que a paz de Deus, a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com todas. Vamos lá para mais um dia de devocional, mais um momento de reflexão e de comunhão sobre a palavra do Senhor com o Pai, né? Hoje vamos estar abordando um tema muito complicado para todos nós, pouco entendido, né? E é o tempo da espera, né? O que a gente faz nesse tempo tão difícil, né? Vamos estar nos embasando na palavra do Senhor, que está lá em Eclesiastes 11, versículo 1 apenas, tá? Que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O teu pão, o que seria? É a tua causa, o teu sonho, são os teus objetivos, teus projetos de vida, né? A espera do que você almeja. Esse é o teu pão. Que aqui em Eclesiastes, Deus inspirou o homem de Deus para falar, para deixar essa mensagem para a gente, né? E para eles também naquela época e para nós também. Que a palavra de Deus é viva e eterna. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tá bom, mas o que fazer nesse meio tempo, né? Sentar lá na beira do rio e ficar olhando até o pão chegar, voltar, né? É igual um filho amado que não pode comer chocolate por um determinado período, né? E você fala, olha, você vai comer só daqui meia hora. Aí ele senta na frente do relógio e fica lá, esperando dar meia hora para poder alcançar, né, o tão almejado chocolate. E ele está nos ensinando aqui o que a gente faz nesse tempo, né? Por que existe esse tempo? Por que existe? Você de repente, pode pensar que é uma prova, né? Que Deus esqueceu de ti, que Deus não te ama mais. Mas é um momento precioso de autodescobrimento, né? De crescimento, de aperfeiçoamento. Se Deus te prometeu um príncipe, uma princesa, Ele te falou, colocou no seu coração aquele desejo daquele determinado moço, ou daquela determinada moça, daquela vaga de emprego, né, daquela casa. Você tem que fazer o que nesse tempo da espera, o tempo da prova, tempo da dificuldade, tempo da estia, né, tempo da ausência dos frutos? É você crescer, você buscar o entendimento de saber por que está passando por aquela situação, por que está tendo aquela espera, né? Talvez seja para você se transformar em uma princesa, em um príncipe, para você buscar aperfeiçoamento no sentido de cuidar daquilo que Deus vai te dar, né? De você estar apto para exercer determinado cargo, função, está à altura, Deus está te forjando, te capacitando, né? Porque a promessa vem para todos, mas só quem almeja, só quem alcança é quem busca o entendimento da parte de Deus e busca a paciência, a sabedoria para crescer nesse meio tempo, né? Quando lá em Samuel, quando ele recebeu uma determinação de Deus para ir lá ungir um rei, né? Lá na casa de Jessé. Ele chegou lá e aí foi um, foi outro. Chegou o menorzinho de todos, né? O caçula, que nem estava lá na hora que o pai mandou chamar. Ungiu Davi rei. Mas o que o Davi fez a partir daquele momento? Ele se tornou um rei? Não. Ele voltou lá, foi voltar lá pastorear as ovelhas. Mas nesse meio tempo, sabe o que ele fez? Ele ficou forte, ele matou urso, ele matou leão, né? Aí quando ele chegou diante do rei Saul, se candidatando para derrotar o Golias, ele não chegou falando, olha, rei Saul, eu sou o rei, eu sou ungido rei, então saia daí que esse lugar é meu. Não, chegou lá com humildade, meu senhor, rei, eu venho aqui para me colocar à disposição para matar esse incircunciso. O rei Saul falou, não, mas você não tem condições, você é um menino, fraquinho. Ele, não, rei, mas quando o lobo lá, o urso se apoderou da minha ovelha para matá-la,
eu fui em cima do urso e matei o urso. A mesma coisa com o leão. Eu não deixei, eu defendi as minhas ovelhas. Olha só o que ele fez nesse meio tempo, né? Se fortificou, se fortaleceu. E a partir daquele momento ali, que ele conseguiu matar o filisteu lá, né? Ele conseguiu ter o respeito de todos, não apenas do rei, né? Que recebeu grandes favorecimentos. O tempo da espera do Davi, ele usou para quê? Ele usou para sair apregoando por aí que ele era rei? Não, nunca. Ele foi voltar para o trabalho, né? Voltar para fazer as coisas com muito empenho e com muito amor, né? Outra passagem muito linda também, o exemplo da prova da espera, e às vezes de não entender o porquê, tá lá em Abacuque, né? Abacuque, um profeta de Deus, e ele não entendia também, né, o porquê dessa espera, essa ausência da resposta da parte de Deus, né? E chegou até a questionar com o próprio Deus, mas por quê? O Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me responde, né? Olha lá. Ele não entendia, né, o porquê que estava aquela ausência. Ele clamava, ele suplicava, ele pedia, né? Ele via o povo dele passar por vexação, né? A destruição, violência, desolação. E ele clamava, suplicava, pedia uma resposta para Deus. E ele chegou a questionar, né? Questionar Deus. No sentido, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo, né? Aí a primeira questão lá do Abacuque com Deus está lá no Abacuque, capítulo 1, 9 e 10, né? Que Deus respondendo, né? Respondeu uma série de situações, por que estava acontecendo toda aquela desolação para aquele povo, aquela terra, né? Que praticava maldade, praticava iniquidade, não respeitava, não temia, né, as coisas de Deus. E aí Deus falando com Abacuque, né, e lá no versículo 9 e 10 do capítulo 1, diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, né? Deus estava falando as causas para Abacuque, né? Por que aquilo ali estava se sobrevindo, por que aquilo ali estava acontecendo, né? E aí o Abacuque entendeu aquilo, né? Ele olhou para a realidade, o que estava acontecendo na situação dele, lá na vida dele, de todos ali naquela comunidade, naquele tempo, naquele povo, e ele entendeu, né, a resposta do tempo da espera, por que estava acontecendo toda aquela ausência, toda aquela situação, que tinha um propósito de Deus, né? Tinha os planos, os projetos de Deus naquilo ali, para a correção, para a edificação, para crescimento, para a redenção, né? Para voltar os olhos, né, para quem pode realmente salvar, edificar, restaurar, né? E ele termina entendendo a situação dele da espera, que ele tinha que passar por aquilo, e ele é o autor, né, dessa dádiva, desse provérbio lindo que ele falou aqui, e aí já virou até música, hino entre o povo de Deus, né, que fala assim, ó, lá em Abacuque 3, capítulo 17. Porquanto, né, depois dele ter entendido tudo, Deus ter revelado para ele, né, as causas da espera, da ausência, né, o que ele tinha de projeto, o que ele tinha de planos de Deus ali naquela situação, né, ele entendeu, conformou, né, encontrou a paz, teve sabedoria e humildade para concordar que aquilo era uma necessidade de realmente estar se cumprindo, né. E aí ele fala assim, ó, lá em Abacuque 3, capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto de oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? Então é isso que Deus quer da gente, né? Nesse período de espera,
né? Nesse tempo que seja de prova, né? Ele quer que nós depositemos nossa confiança total, única e exclusiva em Deus, sabendo que ainda que a figueira não floresça, eu servirei ao meu Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Ele pode me dar hoje, amanhã, daqui 40 anos. Ele tem tudo na mão dele. Ele é o dono do ouro e da prata, é o dono da sabedoria, é o dono da salvação. Tá tudo embaixo da mão de Deus e tudo tem um plano de Deus no tempo dele, determinado por ele, né? O que nós temos que fazer é buscar humildade, discernimento, né? Comunhão com o Pai para entender esse tempo, para crescer com esse tempo, né? E poder, sim, podemos acelerar ou retardar com as nossas atitudes. A prova disso é o povo hebreu, lá na passagem da libertação do povo pela mão de Moisés, lá do Egito para a Terra Santa, para a Terra de Canaã, né? Infelizmente, só quem teve, quem recebeu a bênção de entrar para a terra, de morar na terra de Canaã, terra prometida por Deus para aquela geração, daquela geração, só os que entraram para a terra prometida foram, né, quem Deus viu um coração de obediência, de humildade, de aceitar a vontade dele, né? Foram Caleb e Josué, somente. O restante não esperou, né, um determinado tempo, talvez a espera desses 40 anos para encontrar um lugar que de repente Deus poderia estar abrindo os caminhos para encontrar em 4 dias, em 40 dias, mas infelizmente a espera foi 40 anos por conta de murmurações, por conta de pessoas que não buscavam, né, única e exclusivamente a vontade de Deus para as suas vidas, buscavam outros meios, né, enriquecer de formas ilícitas, como está aqui, né, envergonhando e destruindo povos para se favorecer. Então isso desagradará profundamente Deus. E ele, né, como a palavra dele não cai por terra, o povo que ele tirou do Egito entrou na terra de Canaã, como ele havia prometido. Mas aquela geração que saiu do Egito, que foi liberto, eram escravos lá e saiu do Egito, somente daquela geração, os únicos que sobreviveram para entrar na terra de Canaã foi só Caleb e Josué. O restante foram todos povos novos, pessoas novas que iam nascendo, né, netos, filhos daquela primeira geração, né? Uma coisa que de repente o mesmo Deus que tirou lá da terra do Egito, que abriu o Mar Vermelho, com certeza tinha todo o poder para colocar eles na terra prometida em 10 dias, no tempo que ele quisesse, mas ele viu a necessidade por conta da dura serviço do povo de demorar todo esse tempo. Então ele nos exorta hoje a esse respeito. Nós temos o poder em nossas mãos através da nossa comunhão, das nossas respostas diante da situação, né? A situação adversa. Diante das nossas respostas daquela situação, ele pode acelerar ou, infelizmente, alongar esse período de espera. Depende da gente. Vamos buscar sabedoria da parte de Deus para entender esse momento de espera, o que nós devemos estar fazendo nesse momento de espera, né? E esse mesmo Deus que nos orienta a fazer dessa forma, é ele que acelera o processo nas nossas vidas, né? A bênção, tudo que a gente almeja pode demorar 1 dia ou 1000 anos, está nas mãos de Deus, mas mediante também, Deus nos exorta hoje, mediante também das nossas respostas em frente, diante das adversidades, diante das dificuldades. Vamos perseverar, vamos acreditar nesse Deus maravilhoso, ainda que a figueira não floresça, nós cremos nesse Jesus que veio, que nos salvou, que voltou para o Pai, que está lá ao lado do Deus vivo e está aqui enviando, que nos enviou e nos exorta através do Espírito Santo a prosseguir, a perseverar junto dele, junto com ele e a vencermos todos os obstáculos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a todas, essa palavra de Deus para nós hoje. Vamos terminar com oração. Vamos terminar com oração pedindo em favor daqueles que têm essa dificuldade de entender esse momento de espera, né? Às vezes não tem nada de dura serviço, não tem desobediência, mas só não entende por que a bênção não chega, mas por que é uma coisa que sempre que Deus já revelou, já tocou no coração, por que não acontece, né? Vamos pedir para Deus nos iluminar, nos responder, porque Ele nos responde, Ele fala conosco, se a gente deixar
o ouvido atento para a sua palavra. Ele fala conosco ou através de vasos, ou através de pedras, ou através de passarinhos, ou através de louvores. Ele, quando quer falar, ele fala e ele te responde, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar com oração. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por este dia, pelo milagre deste dia, pelo alimento, pela saúde, pela Tua presença em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, envia os Teus anjos a se acampar ao nosso redor, nos encher da Tua presença, do Teu Espírito Santo, nos ensina, nos capacita, Senhor Deus. Neste momento de espera, nos fortaleça, Pai, esteja conosco todos os dias, não nos deixe só. Em nome de Jesus, quando vir, Senhor Deus, a tribulação, a tristeza, a descrença, em nome de Jesus, aparece, Senhor Deus, nas nossas vidas. Envia os anjos, Senhor Deus, para nos fortalecer, para nos ajudar a caminhar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos também, cura as nossas feridas, nos dá força e nos dá sempre o entendimento para ouvir e a sabedoria para fazer a Tua vontade na terra, Pai. Todas as coisas nós te pedimos, por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Isso aí, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.